Lucas, capítulo 22, verso 19, verso 20. Assim diz a palavra do Senhor. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício vivo por vocês. Vamos orar mais uma vez. Deus, querido Deus, amado Pai, Senhor Altíssimo, eu sou tão pequeno, Senhor, diante da sua glória, diante da sua presença. Senhor, mas ainda assim, por misericórdia do seu povo, e pela sua graça, pelo seu amor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor use a minha voz como instrumento em suas mãos. Usa, Senhor, as palavras que serão proferidas nesse lugar, Senhor, nos próximos minutos, para falar à sua igreja. Ah, Deus, se eu falar, Senhor, de mim mesmo, nada posso acrescentar aos meus irmãos. Mas se o Senhor falar, ah, Deus, se o Senhor falar, se o Senhor falar, essa igreja pode sair daqui transformada. Se o Senhor falar, Senhor, essa igreja sair daqui revivificada. Ah, Deus, aviva-nos, Senhor, através da sua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos em época de eleições, né? Chegou aquela bendita época do ano em que as brigas de família acontecem, em que as brigas nas redes sociais se intensificam, em que normalmente os pastores como eu recebemos inúmeros candidatos nos nossos gabinetes pedindo apoio, pedindo para que a gente compartilhe com o povo, porque mal ou bem um pastor acaba tendo uma voz de referência, de autoridade normalmente no povo, né? Então, se eu passar um número do candidato para vocês aqui, é bem provável que os candidatos, os irmãos que não têm candidatos a deputado estadual, deputado federal, acabam escolhendo o candidato pastor, né? Isso pode acontecer e acontece. Eu confesso para vocês que estou achando até extremamente estranho eu não ter recebido nessa eleição ainda nenhum candidato. E a minha tese, embora eu jamais faria isso, os irmãos nunca vão me ver compartilhando candidato para nada de púlpito, porque eu acho que o púlpito não foi feito para isso, o púlpito foi feito para pregar a palavra de Deus, e por mais que eu tenha as minhas convicções políticas, eu jamais vou tentar convencer qualquer um dos irmãos a votar no candidato que eu vou votar, ou nos candidatos que eu vou votar. Eu tenho uma tese para a qual a gente não recebeu ainda nenhum candidato aqui, embora estejamos a menos de 30 dias da eleição, né? Eu acho que tem a ver com a obra. Porque a primeira coisa que um candidato vai chegar aqui e vai tentar compartilhar alguma coisa com a gente, a primeira coisa que eu falaria para ele é assim: o que você pode nos ajudar? O que você tem a oferecer? Eu não vou pregar você de púlpito, mas se alguém vier me perguntar no meu particular, eu posso compartilhar. O voto é secreto, mas é secreto porque é um direito meu. Eu posso abrir o meu voto para quem eu quiser. E isso não ofende nenhuma lei eleitoral. Se você chegar para mim e falar assim: pastor, quem que você vai votar para deputado federal? Eu posso falar: eu não tenho candidato. E realmente eu não tenho. Ah, deputado federal também não tenho. Eu acho que por causa da obra não apareceu ninguém. Que continue assim, graças a Deus. Que ninguém venha me perturbar no meu gabinete, que eu tenho muita coisa para fazer. Mas essa época de eleição também é uma época que a gente é obrigado a lembrar, decorar algumas coisas. Se você já tem o seu candidato, você provavelmente já se esforçou para anotar ou lembrar o número dele, não é? Você sabe lá quem é o seu candidato para presidente, você sabe que número você tem que digitar lá na maquininha para que ele ele receba o seu voto. Para piorar, você precisa lembrar da cara do infeliz. Porque se você digitar errado e aparecer a cara de um outro candidato, você precisa falar: opa, estou digitando errado, tecla amarela, laranja. Laranja, corrige, é amarela. Agora eu confundi. É laranja, né? A tecla laranja corrige.
Está escrito, corrige. Tá? Está escrito, corrige. Até isso a gente tem que lembrar. Lembrar de ler. Você lembra da cara do infeliz lá para você poder saber, conferir cara crachá. Se você é um bom cidadão, que a maioria de nós não somos, você precisa lembrar também das propostas dele. Você não vota em um ou vota em outro só porque você acha ele bonzinho ou porque você acha ele malzinho. Não é assim que a gente escolhe os nossos candidatos. A gente escolhe por causa das propostas, por causa das pautas que ele aprova ou das pautas que ele desaprova. Você sabe que tal candidato tem as convicções morais diferentes das suas e por isso você não vota nele, porque as pautas dele são baseadas nas convicções deles. Então você também precisa decorar as propostas do seu candidato. Isso tudo porque nós estamos em época de eleição. Existe outra coisa que a gente precisa lembrar ou que a gente precisa esquecer. Irmãos, nós vivemos em uma época em que as pessoas, ao invés de lembrarem do sacrifício de Jesus, ao invés de lembrarem das pautas de seu candidato, ou de lembrarem da cara dele, ou do número dele, as pessoas deveriam lembrar Jesus, porque é isso que ele nos pede nesse texto. A palavra de Deus nos diz que Jesus celebra a ceia, e para celebrar a ceia, ele usa a expressão, em memória de mim. Numa linguagem mais atual, ele vai dizer, para vocês lembrarem de mim, ou lembrai de mim. A verdade é que a gente esquece de lembrar de Jesus, mas a gente lembra de inúmeras outras coisas. Dizem que quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Quantas vezes você apanhou da vida de outras pessoas e por isso você esquece de Jesus, mas você lembra do seu rancor. Você lembra de quem te magoou. Você lembra de quem te ofendeu. Você lembra das coisas ruins que fizeram com você e ainda planeja vingança e ainda pensa numa maneira de retribuir. É tudo contra aquilo que Jesus disse, porque Jesus não pediu para você lembrar o número de candidatos, porque Jesus não pediu para você lembrar dos seus rancores, mas Jesus pediu para que você lembrasse dele. E aí, eu meditando nesse texto, eu estava pensando exatamente o que Jesus queria que eu lembrasse dele. Porque se você chegar para mim e falar assim, olha, você lembra da Rosilane? Eu vou tentar lembrar da Rosilane com as características dela. Rosilane que canta, é soprano, né? Canta soprano. Rosilane que é altona, né? Não é altona não, a Rosilane é mais baixinha. A Rosilane que é casada com Isaías, a gente começa a lembrar coisas, atributos daquela pessoa pela qual nós queremos lembrar. E aí, se Jesus está pedindo para lembrarmos dele, lembrarmos de Cristo, quais são as coisas que precisamos lembrar de Cristo? Quais são os atributos de Cristo que precisam ser lembrados todos os dias por nós? Que não podem ser esquecidos. O que é que Cristo tem, viveu, que não pode ser esquecido pela sua igreja? Bem, em primeiro lugar, eu queria que essa igreja lembrasse todo dia. Lembrai do Jesus que veio a nós. Aí, irmãos, a gente celebra a ceia para lembrar o sacrifício de Jesus, a cruz de Cristo, o sangue derramado, mas a verdade é que o sacrifício de Jesus começou bem antes disso. Mais de 30 anos antes do sacrifício, ele abriu mão da sua glória para habitar entre nós. Cristo se fez um de nós. Lembrai da vinda de Cristo. Lembrai que ele não ficou no céu coroado de glória, mas que ele decidiu se envolver conosco. Ele decidiu caminhar por esse chão que nós caminhamos. A Bíblia nos fala que ele se fez um de nós, se fez homem como nós, nascido de mulher como todos nós. O sacrifício de Jesus
através da sua encarnação, precisa ser lembrado. A vida de Jesus precisa ser lembrada. Os prodígios que ele fez, os milagres realizados, precisam ser lembrados por nós como algo que o Deus Todo-Poderoso que nós servimos faz, ainda hoje faz. Ainda hoje executa milagres. Os milagres que ele fez em sua vida, nos 33 anos que passou aqui, devem nos fazer lembrar que nós servimos não a um Deus morto, não a um Deus que não se envolve conosco, mas um Deus poderoso que habita entre nós. Deus Emanuel, Jesus está no meio de nós. Lembre que Jesus veio, lembre que Jesus viveu a sua vida, lembre da vinda de Jesus até nós. E com braço forte, esse Jesus nos instruiu em paz, em justiça, em verdade. Essas são as palavras de Jesus. Já disse outras vezes para você, na vida de Jesus a gente consegue observar algo maravilhoso que os profetas não conseguem nos revelar. Nós vamos começar a meditar através dos profetas na Bíblia, e por isso eu coloquei lá nas redes sociais que nós vamos começar uma série de estudos sobre palavra profética. E essa palavra profética não é necessariamente minha ou só minha, é a palavra profética dos profetas da Bíblia, e por isso eu tive tanta liberdade de usar essa expressão, palavra profética, tão usada no meio pentecostal, mas no nosso meio não é muito utilizada. Mas os profetas não tinham uma coisa que Jesus tinha. Porque quando os profetas falavam, eles diziam, assim diz o Senhor. Mas quando Jesus falava, ele falava, eis que vos digo. Não é um profeta falando o que Deus quer falar, é o próprio Deus falando. É uma autoridade que os profetas não conseguiam ter. Lembrai da vida de Jesus. Lembrai que a voz de Cristo e os ensinamentos de Jesus nos fazem refletir sobre o que Ele quer para a nossa vida hoje. Lembrai que os ensinamentos de Jesus são a bússola que conduzem a nossa vida e o nosso ser. Lembrem da vida de Jesus e de todos os seus ensinamentos. Se alguém tivesse uma bússola aqui, você poderia ver, como já deve ter visto, que essa bússola, ela aponta sempre para o norte. As bússolas apontam para o norte. A vida de Jesus aponta para Deus. A vida de Jesus aponta para a vontade de Deus. Então lembrem da vida e da vinda de Jesus a nós. Lembrai-vos de Jesus, em memória dele. Hoje talvez vocês vão tentar entender por que a gente, quando alguém vai compartilhar a palavra de Deus, a gente usa o termo pregação. Você já parou para pensar nisso? Ele vai pregar. Hoje a gente vai fazer uma ilustração parecida com isso, e como eu quero que vocês lembrem da vida de Jesus, eu vou pregar. Lembrai que Jesus veio para nos salvar. Jesus diz, lembrai-vos de mim, em memória de mim. E a segunda coisa que eu queria que os irmãos recordassem todo dia, lembrem da missão que Jesus deixou para nós. Irmãos, ontem nós estávamos na culto de abertura de missões, e um jovem, você lembra o nome dele? Era Nailson, Jailson, acho que era Nailson, né? Nailson. Um jovem chamado Nailson, perseguido pela polícia, bandido, criminoso, se esconde atrás de uma oficina, mas aquela oficina tinha um servo de Deus ali que trabalhava naquele lugar, e a pessoa deixou o rádio ligado. Ele se esconde no mato atrás da oficina, e a pessoa deixa o rádio ligado. E no rádio era uma rádio evangélica, e aquele bandido escondido da polícia, ele escuta uma mensagem. Alguém
pagou caro ou barato por um programa de rádio. E esse alguém que tinha a intenção de alcançar vidas e corações, prega a palavra de Cristo e aquele homem escondido no mato se converte. Muda de vida. O responsável pela polícia daquela pequena cidade, quando descobre que aquele homem foi transformado, fala para todo o batalhão, fala assim, olha, ninguém toca mais nele. Enquanto ele estiver seguindo a Jesus, ele é inocente, foi justificado por Cristo. E aí um dia, fazendo o evangelismo, esse jovem encontra com esse chefe de polícia e vai falar com ele, o chefe, e fala para o chefe, eu sou o camarada que você perseguiu, mas que quando você descobriu que eu havia me convertido, você pediu para que não me perseguissem mais. Eu quero te dizer que eu continuo firme com Jesus. Irmãos, nós precisamos falar da palavra de Deus, nós precisamos compartilhar as boas novas do Evangelho. Igreja não é igreja só quando se reúne para ceiar. Igreja não é igreja só quando a gente se reúne para comer um bolo, para vir no estudo bíblico. Igreja não é só igreja quando a gente traz os nossos filhos na classinha. Igreja é a igreja quando ela compartilha as boas novas do Evangelho de Cristo, que o pecador pode se salvar sim, se aceitar Jesus. A missão de Cristo deixada a nós, o ide de Jesus não pode ser esquecido. Lembrai-vos do ide de Jesus. Lembrai-vos da missão que Ele nos deu. Nós não somos soldados sem missão. Nós não somos militantes sem um objetivo, sem um propósito. Nós temos uma missão. E a missão é compartilhar do amor de Cristo para todas as pessoas que encontrarmos no nosso caminho. O ide de Jesus não é só o ide de sai daí, vai para lá pregar. É um indo, é um verbo que mostra constância, que mostra o dia a dia. Enquanto você estiver indo para onde? Indo para onde você estiver indo. Indo na sua caminhada para o trabalho, indo na sua caminhada para a escola. Não esqueçam da missão que Deus nos deu. No boletim de hoje tem uma frase de um missionário que eu sou fã desse camarada, que já nos deixou de uma maneira linda e trágica, que é o Jim Elliot. E há alguns meses atrás eu sugeri para os irmãos que vissem um filme, alguns irmãos viram, chamado Terra Selvagem, que conta um pouco da história desse missionário. E no boletim eu uso uma das frases deles, que acho que é a frase mais famosa dele, que ele fala, não é tolo aquele que perde o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele usa essa expressão. Eu sei que é uma frase às vezes difícil de entender, mas ela está dizendo assim, olha, aquele que perde o que não pode reter, aquilo que você não pode segurar e você perde, para ganhar aquilo que você não pode perder, esse cara não é tolo não, ele é inteligente. O que a gente não pode reter? Você consegue reter sua vida? Se eu fizer um desafio para você e falar assim, olha, você vai viver mais 30 anos, faz um esforço para viver mais 30 anos, você consegue me garantir que vai viver mais 30 anos? Duvido. Por mais que você cuide da sua alimentação, algo pode acontecer e sua saúde ir embora e você morrer. Você não consegue reter a sua vida. Você não consegue reter o seu dinheiro. Irmãos, quantas vezes a gente recebe um dinheirinho a mais, alguma coisa, uma indenização, e daqui a pouco esse dinheiro vai embora, com coisas que você nem viu. Então, aquele que não segura o que não pode reter, que não segura a sua vida, que não segura os seus recursos, para o benefício da obra missionária, ele não é tolo. Se ele está investindo a sua vida ou os seus recursos na obra missionária, ele é muito inteligente, porque ele está ganhando aquilo que não se pode perder. Não se pode perder os Nailsons. Não se pode perder os nossos jovens, são nossos, são da PIB de Cosmos. Os jovens que hoje se perdem no pecado na Praça do Redondo. A gente não pode perdê-los. A gente não pode perdê-los. Lembrai-vos da missão de Cristo. A palavra de Cristo, quando o Senhor vai nos mostrando que o próprio Jesus, ele abre mão da sua vida, ele abre mão de recursos, ele poderia estar ganhando dinheiro na carpintaria, mas ele abre mão de tudo isso para servir, para salvar, para alcançar com a sua palavra, para alcançar com as suas boas novas. Não se esqueçam disso, lembrem-se da missão que Deus deixou a cada um de nós. Eu estava falando do Jim Elliot.
E tem uma outra frase, e essa me marca profundamente, de Jim Elliot, que ele diz assim: viva de tal maneira, eu vou repetir, viva de tal maneira, que quando chegar o momento de morrer, não tenha nada para fazer senão morrer. Viva de tal maneira, que quando chegar o seu momento de morrer, você não tenha mais nada para fazer, a não ser morrer. Não seja aquela pessoa que na hora de morrer diga assim: eu podia ter ofertado mais para missões, eu podia ter ido aos campos missionários, eu podia ter dedicado um mês da minha vida, das minhas férias, para evangelizar aqueles que não conhecem a Jesus. Que você não seja desses que na hora de morrer pense no que você poderia ter feito, mas que, como Jim Elliot nos ensinou, que na hora de morrer você não tenha mais nada para fazer a não ser morrer. Eu já morri, pronto, eu posso morrer. Eu não tenho mais peso nenhum na minha consciência. Eu cumpri a missão de Deus. Eu fui pregar àqueles necessitados. Eu atendi aqueles que estavam precisando. Eu ajudei o próximo. Essa é a missão de Deus que não pode ser esquecida. E enquanto eu prego para que você lembre da missão que Jesus deixou a nós, eu quero que você pergunte para si mesmo: qual foi a última pessoa, quando foi a última vez que você falou de Jesus? Lembrai-vos da missão que Ele nos deixou. Em terceiro lugar, lembrai o sacrifício de Jesus. O sacrifício e a ressurreição de Jesus. Não se esqueça disso. Não viva uma vida como se Jesus não tivesse morrido, como você vive no seu dia a dia. Não passe dias sem lembrar que você só está vivo e salvo porque Jesus morreu na cruz por você. Não permita que a sua vida vá sendo levada com outras prioridades, sem lembrar que o que você merecia de verdade era a morte. A Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, a recompensa que você vai ganhar por ser um pecador como você é morrer. Era o que você deveria ganhar. Mas Cristo, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor com que nos amou, se sacrificou por cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que a cédula que era contra nós foi riscada lá na cruz. Não se esqueça disso. Lembrai-vos do seu Salvador. Lembrai-vos que Ele morreu na cruz por cada um de nós. Lembrai-vos da graça compartilhada por nós, compartilhada a nós. Lembrai-vos de que nós não merecíamos esse sacrifício, mas ainda assim Ele se sacrificou por nós. Lembrem-se de Cristo quando vocês lembrarem da cruz. Lembrem-se da cruz quando vocês viverem, porque é pela morte de Jesus que vocês têm vida. É pela morte de Jesus que vocês são justificados. É pela morte de Jesus que o pecado, os crimes que você cometeu de pecado, eles não fazem mais parte da sua ficha criminal, porque Jesus limpou toda a sua ficha criminal na cruz do Calvário. Lembrai-vos do sacrifício de Jesus. É por isso que nós participamos da ceia, o pão representando o corpo, o vinho representando o sangue de Jesus, para nos lembrar de uma cena que nós não vimos, que não temos filme ou DVD, que não temos na Netflix de uma maneira real, como foi. A gente não tem uma foto de Jesus de verdade, a gente tem atores representando Jesus. Então, para que a gente lembre do sacrifício de Jesus, foi estabelecido o pão e o vinho, para que enquanto você come o pão, você lembre do sacrifício, e enquanto você bebe o vinho, você lembre do sangue derramado na cruz do Calvário. Lembrai-vos de Jesus. Lembrai-vos do seu sacrifício, mas lembrem-se também que esse que morreu, ressuscitou, que nós não estamos em uma cerimônia com o corpo presente, não existe nenhum caixão aqui na frente, não existe uma cerimônia onde a gente vive a tristeza da morte de Jesus. Pelo contrário, nós chamamos isso de celebração da ceia, porque é através da morte de Jesus que nós ganhamos vida, é através da morte de Jesus que temos vida. Ainda tem mais, o que morreu não está morto.
Eita Jesus, porque o que morreu ressuscitou. Lembrai-vos do sacrifício, mas lembrai-vos da ressurreição. Lembrai-vos que Jesus há de voltar. Lembrai-vos que Jesus morreu e ressuscitou. Imagina os discípulos pensando entre aqueles dias, né? No sábado ali, Jesus morre na sexta-feira e no sábado aquele vácuo, aquele vazio. O sábado deve ter sido um dia horrível também, porque é um dia que nada está acontecendo. Mas eu quero falar para, se você está no sábado da sua vida, se você está vivendo um hiato na sua vida, se você está vivendo um período ali de não sabe para onde vai, o que está acontecendo, e agora? Eu quero te dizer que no domingo de manhã Jesus ressuscita. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, eu creio nisso. Lembrai-vos da morte e ressurreição de Jesus. Quantos crentes deixam de participar da ceia? Quantos crentes deixam de lembrar o sacrifício de Jesus? Às vezes estão em casa, estão sem fazer nada, mas deixam de participar desse momento tão especial. Eu não sei se a pandemia nos acostumou a nos ausentarmos desse momento, porque muitas foram as oportunidades que a gente não teve de participar presencialmente, e aí os chefes de família eram orientados a partir o pão, a tomar o vinho, e eu não desprezo esse tipo de momento, onde um chefe familiar lembra o sacrifício de Jesus com o pão e o vinho, eu não desprezo isso, mas é tão ruim quando a pessoa abre mão completamente desse momento como igreja, para lembrar a morte e o sacrifício de Jesus. E mais uma vez, eu vou pregar para que todos vejam e para que todos lembrem que a gente precisa lembrar da morte e do sacrifício de Jesus. Sem prego fica difícil. Você pensa que acabou? Quando Jesus fala em memória de mim, eu acho que Jesus quer que a gente lembre de mais uma coisa. Jesus voltará. Você não entendeu? Jesus voltará. A gente vive como igreja como se Jesus não fosse voltar. A gente esquece que Jesus vai voltar. A gente planeja a nossa vida como se Jesus não fosse voltar. Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar amanhã. Jesus pode voltar no final dessa semana. Jesus pode voltar a qualquer momento. Já está tudo preparado para que Ele volte. Todas as condições já estão estabelecidas para que Jesus volte. Eu creio dessa maneira. A palavra de Deus nos diz que o grande dia da ira do Senhor há de chegar. É ira para aqueles que não creem, mas é glória e salvação para os que creem. É ira para aqueles que são condenados por causa de seus pecados, mas é glória e salvação para aqueles que tiveram seus pecados perdoados, porque creram em Jesus e no sacrifício dele. É glória, o dia do Senhor é um dia de ira para quem está em pecado, mas é um dia de glória para os salvos em Jesus. A palavra de Deus nos diz que ao som da trombeta, aleluia, um dia a gente vai ouvir um som parecido com trombeta e não vai ser o Tiago. Vão ser os anjos anunciando que Cristo vai rasgar os céus e descer, não mais como um cordeiro, mas o leão da tribo de Judá desce com poder e grande glória e vem buscar a sua igreja. Lembrai-vos que Jesus vai voltar. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e aqueles que estão vivos serão transformados, assim diz a palavra de Deus, e nos encontraremos todos juntos nos ares, e viveremos para sempre com o Senhor, aleluia. Igreja, não se esqueça, lembrai-vos da volta de Jesus. Irmãos, a caminhada está chegando ao fim. Eu sei que às vezes a caminhada é dura, é difícil, o caminho é pedregoso, o caminho é complicado, o caminho é difícil, a vida do crente não é fácil, mas essa caminhada está chegando ao fim. O Senhor vem buscar a sua igreja, vem salvar a sua igreja, vem cumprir a sua promessa. Lembrai-vos da volta de Jesus, Ele vai voltar. Hoje nós somos a igreja militante
Sabe o que é a igreja militante? A igreja que milita, a igreja que batalha, a igreja que luta, a igreja que está ali disponível para o Senhor em trabalho, em força-tarefa. Estamos aqui nessa terra, não estamos aqui a passeio, temos uma missão a cumprir, temos coisas a fazer, nós somos uma igreja militante, mas quando Jesus voltar, Ele nos tornará, Ele nos promoverá, mudará a gente de função, não seremos mais a igreja militante, nós seremos a igreja triunfante, amém? Você vai ser a igreja triunfante, a igreja que triunfa lá no céu com Jesus. Triunfo é vitória esmagadora. Triunfo é uma vitória colossal. Não é simplesmente uma vitória, é uma goleada sobre as trevas, é uma goleada sobre o pecado, é uma vitória colossal sobre o mal, porque Jesus conquistou essa vitória por nós na cruz. Ele vai voltar. Igreja, lembrem-se da volta de Jesus. A manjedoura está vazia. A cruz também está vazia. O túmulo está vazio, mas o trono não está vazio. E esse rei vem buscar a sua igreja. Esse rei está vindo buscar a sua igreja. Lembrai-vos da volta de Jesus. Vem cá, Tayane. Jesus disse: lembrai-vos de mim. Em memória de Cristo Jesus, eu quero convidar você a se lembrar dele. No seu dia a dia, na sua tarefa, nos seus compromissos, na sua vida com Cristo, lembre de Jesus.